Olá, bem-vindas a mais esse vídeo. Hoje vamos falar de um assunto que eu adoro e cada vez mais estudo sobre, quero entender mais e mais, está me encantando, tenho aplicado com os meus pacientes e está surgindo super efeito. E aí eu quero trazer essa consciência para vocês, porque eu aplico em mim, me ajuda muito, e aí eu quero falar disso para vocês. Bom, nós vamos falar um pouco aqui sobre medicina germânica e vamos falar também sobre o método MPC. O que seria isso? A gente sabe que 90% das doenças elas vêm de fundo emocional, né? E os outros 10% são traumas, coisas que a gente sai, sei lá, bate o carro, dá uma topada, quebra a perna, quebra um braço. Mas quando a gente fala de doenças, elas vêm sim de fundo emocional, né? E o método MPC é um método que a gente, através de técnicas, consegue descobrir qual foi esse trauma principal, a gente consegue chegar na causa para ir desenvolver o tratamento, tá? E a gente sabe que quando a gente passa por um trauma, seja um trauma de infância, uma perda de alguém, ou alguma percepção, isso fica arquivado na nossa memória celular, na membrana da célula. E quando a gente vai passando por certas idades, certos momentos, o nosso corpo relembra aquilo. E muitas vezes relembra a gente daquele trauma que precisa ser trabalhado através de doenças. Vou trazer aqui algumas doenças, o que elas podem indicar, mas são milhares, é infinito, né? Na realidade, e também não existe uma regra geral. A gente tem que avaliar a pessoa para a gente descobrir o que é, tá? Mas eu vou trazer de um contexto geral para vocês terem uma ideia de como que funciona. Vamos começar por um problema que muitas mulheres me procuram, que é a dor de cabeça, né? A dor de cabeça, ela pode ter várias localizações e de acordo com a localização, ela nos traz algumas pistas do possível causa principal. Eu fiz aqui umas anotações e vou seguir elas, porque senão eu acabo falando demais e não falo tudo que eu tenho que falar. Então, a dor de cabeça, quando ela é frontal e ela é temporal, ela pode significar, ela está relacionada com os sentimentos de desvalorização e medo. Quando a dor de cabeça ela é occipital, aqui ó, na região da nuca, ela está ligada com sentimento de insegurança e impotência. E quando ela é parietal é aqui, ó, em cima da cabeça, né? Ela tá ligada, que a gente chama até de chapéu do padre, né? Ela tá ligada com desvalorização moral e religiosa, tá? Então, dependendo de onde você pode estar sentindo essa dor de cabeça, ela vai me direcionando na minha anamnese do possível trauma que pode ter acontecido para desenvolver essa dor de cabeça. O que acontece? Isso aí é o seu corpo te lembrando que você passou por aquilo, e quando a dor está intensa, insuportável, a gente tem um termo técnico, mas eu vou falar de uma forma mais fácil, a gente fala que é o período de cura. E por que as pessoas têm dor de cabeça crônica? Que é nesse período de cura, onde ela está mais forte, que é seu corpo trabalhando para resolver aquilo, a gente vai e toma medicação, e aí a gente corta esse efeito. Então vai passar um tempo, o seu corpo vai trazer esse problema de novo para resolvido. A dor de cabeça vem forte, então você passa a ter um problema crônico, sempre vai estar ali instalado, que o seu corpo está vindo tentando resolver, e a gente corta com a medicação, né? Se a dor de cabeça ela é pulsada, aquela dor de cabeça pulsada, isso indica que você está na fase ativa, que está ali naquele problema ali no auge. E quando é aquela dor de cabeça que você sente um aperto, é que você está na fase PCL, que é a fase do processo de cura, tá? Então, a melhor forma de você curar uma dor de cabeça é tentar entender o porquê dessa dor de cabeça, por que você está tendo essa dor de cabeça, e aí no momento
você entrar num estado e conversar com o seu corpo. Existe também uma técnica de trabalho para isso, para o seu corpo tentar entender que você está se livrando daquilo ou que não tem necessidade daquilo se manifestar em você, porque você já dá aquilo como resolvido. E aí dá realmente aquilo como resolvido, porque quando você não der aquilo como resolvido, aquilo vai voltar e você vai sentir. Vou falar agora das dermatites. Elas também estão relacionadas com sentimentos, né? Então, quando a gente desenvolve problemas na pele, coceira, vermelhidão, perda de sensibilidade ou alguma inflamação na pele, tá ligado com querer ter ou não contato físico, né? Então, por exemplo, crianças, reparem, as crianças que desenvolvem problema de dermatite ou alergias, pode ser porque estão próximos. Ou podem ser que, por exemplo, pai e mãe viajou ou está longe de alguém, e aí elas acabam desenvolvendo esse processo de dermatite, né? Ou seja, o corpo da gente o tempo todo, ele avisa desses processos. E quando a gente está no auge da dermatite, quando você fala, está no pior momento, a gente fala que esse é o PCL, que é o momento que o corpo está se curando ali daquele problema, tá? Lembrando que a gente pode ressignificar isso através de técnicas específicas, a gente consegue tratar para que isso se cure um pouco mais rápido. Pela medicina germânica, não é interessante tomar medicação, e sim resolver. E aí vocês me perguntam, Zezé, a ressignificação resolve tudo? Não, não resolve se você não mudar o meio. E muitas vezes esse meio pode ser a nossa cabeça, a nossa forma de pensar e a nossa forma de entender aquilo ali para que aquilo resolva ou não. Sinusite e rinite. Quando o paciente vem com um problema agudo ou crônico em relação à sinusite e à rinite, a gente tenta identificar da onde vem esse problema. Não vou entrar a fundo a isso porque é a parte mais técnica e aqui não é a intenção, e sim trazer a ideia do todo para vocês, né? Mas identificando da onde vem, ela pode trazer duas ideias. Primeiro, medo de morte e separação, ou eu não consigo resolver algo, então dá aquela coriza branquinha, clarinha o tempo todo sem motivo, né? Isso é uma consequência desse tipo de medo de morte. Ou então medo de enfrentamento e insegurança, tá? Então esses são os sentimentos que estão ligados a problemas de sinusite e a rinite, né? E aí a gente tem que parar e pensar, quais são os medos, quais são as inseguranças que estão rondando a mim nesse momento para eu ter esse tipo de problema, né? Em que ambiente isso acontece? É algum ambiente externo? É algo que eu estou pensando? E também é tratado com o método MPC, porque é uma questão de reação do nosso próprio corpo. Dor de garganta. Gente, eu peguei as doenças assim, os problemas que são mais comuns para trazer para cá, porque são inúmeros, né? A dor de garganta, quando a gente tem essa dor de garganta, o que ela pode ser? É quando a pessoa não consegue se expressar, ou ela fala demais, ou ela fica calada. Então, ela desenvolve o problema da dor de garganta. Se é na fase ativa, ela não consegue falar e causa a multiplicação celular do local, e aí a pessoa pode ter os problemas de amígdalas. Não é indicado através da medicina germânica que a gente faça a cirurgia e extraia as amígdalas. Por quê? Se houve uma proliferação celular ali, o seu corpo está reagindo naquele lugar para que você resolva aquele processo. E aí você vai lá e tira as amígdalas, essa proliferação celular vai ocorrer em outra parte do seu corpo. Então, o que precisa é se resolver, mas não resolver de ir lá e simplesmente tirar as amígdalas, tá? Então, quando a gente fala da parte de medicina germânica, não é indicado esse tipo de cirurgia. Na fase da cura é onde tem a proliferação dessas bactérias, desses fungos, que é o seu corpo reagindo para resolver. E às vezes não é resolver a doença, mas em sim o processo pelo qual você está passando, né? E aí vem essa sensação nessa fase de cura que você tem dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, que é justamente isso. Então, de repente, um trauma que você passou e que você se calou, você não conseguiu resolver.
alguém veio falar algo e aí você não conseguiu se expressar. Isso pode fazer com que você desenvolva uma dor de garganta. E o mais interessante é isso, às vezes essa dor, esse processo, essa doença não é imediata. Ela fica armazenada na nossa memória celular e ela vai desenvolver daqui a algum tempo. Então é uma coisa que a gente tem que prestar também bastante atenção em relação a isso. Quando a gente para e fala, olha, por que eu estou passando por isso? De repente não são processos imediatos que aconteceram agora, mas são processos de algum tempo atrás. Dores de coluna, dor lombar. Acho que ninguém tem dor lombar aqui no grupo, né? Bom, eu tenho. Tive muitas, hein? De vez em quando eu ainda tenho, mas fico me policiando. A dor lombar a gente tem que avaliar. O terapeuta avalia se ela é a nível ósseo ou se ela é a nível muscular, né? Porque a gente também pode ter dor lombar, principalmente algumas irradiadas, por causa de hérnia de disco, né? Mas as hérnias de discos também estão ali por causa de alguns problemas. Então, quando ela é a nível ósseo e ela é a nível articular, a dor de coluna lombar, ela tá ligada à desvalorização profunda relacionada à estrutura, porque a coluna é a nossa estrutura e muitas vezes quem é a nossa estrutura da nossa vida é a nossa família, tá? Então a dor lombar, quando é óssea, pode estar ligada à desvalorização relacionada à nossa família. Quando ela é a nível muscular, ou seja, tem a coluna, mas as dores que você sente são nas laterais ali da coluna. Ela está ligada a sentimentos de impotência, relacionado também à nossa estrutura, que é a nossa família. A dor é a nível ósseo, a dor é bem ali no meio, ela está ligada a desvalorização profunda, relacionada à nossa estrutura. E quando ela é a nível muscular, lateral, a parte da coluna, ela está ligada a sentimento de impotência relacionada à nossa estrutura, que é a nossa família. Análise, como terapeuta MPC, a gente faz uma avaliação da bilateralidade cerebral da pessoa. Então, eu consigo identificar se aquela pessoa é destra e canhoto, mas não em termos de escrita, em sim em termos cerebral. Como que é esse teste? A gente vai bater a mão. A mão que bate, olha, quando eu bato a mão, uma mão vai e a outra fixa. A minha mão que bate é a mão direita. Então, na bilateralidade cerebral, eu sou destra. E quando se tem uma dor irradiada para a perna, aquela dor de coluna que espalha pelas pernas, e eu sou uma pessoa destra, se pega a minha perna direita, tá ligada a desvalorizações com parcerias, com parceiros. Aí pode ser marido, namorado, o parceiro também pode ser nosso chefe, alguém no trabalho. E quando ela tá do lado esquerdo, é desvalorização relacionado a mãe e filho, tá? Ou mãe e filha. Quando a pessoa é o contrário, ela é canhota, a mão que bate é a esquerda, então ela tem a bilateralidade cerebral esquerda, é o contrário. Se a dor é do lado direito, significa desvalorização em relação a mãe e filho. E se a dor é esquerda, desvalorização parcerias, que é marido, chefes e tudo mais. Gente, olha que legal esse conceito, só de algumas patologias aqui que eu falei rápida. E qual é a ideia de falar isso para vocês? Trazerem a consciência de que nossa vida, mais uma vez, só pertence a gente, que as coisas acontecem com a gente por causa de traumas que a gente passou ou coisas que a gente entendeu de uma forma que não era para entender. E esse método, essa técnica vem de uma forma linda, resolvendo o problema, né? Na causa ali principal. Porque você pode estar com uma dor de uma desvalorização que você teve na infância e que você não lembra, mas seu corpo lembra e as células lembram. E ali de tanto em tanto tempo, você vai passar por esse processo de dor, que é o seu corpo falando, olha, ficou uma coisinha aqui para trás, isso precisa se resolver. Olha, precisa resolver isso. Gente, isso é com tudo. O câncer vem aí justamente
por causa disso, de problemas lá atrás que a gente não resolveu. E cada vez que a gente não resolver, isso vai piorando, piorando, piorando. Então essa técnica, o método MPC, vem de uma forma linda resolver isso, ressignificar, mas ressignificar a gente entendendo e mudando a nossa forma de acordo com aquele problema. Sobrepeso e obesidade também tem tudo a ver com a parte emocional e a gente também consegue trabalhar. Vou trazer algumas causas para ver se alguém tem esse problema e consegue se identificar, tá? Quando a gente acaba ganhando peso, mesmo que come pouco, né? Acontece o que eu chamo de conflito refugiado. A gente retém o peso, retém essa gordura para superar um caminho árduo. Então, por isso que ganha o peso. Geralmente, quem tem esse problema tem a urina escura e tem tendência à constipação. Conflito, medo, repulsa ou de residência, né? É quando a pessoa tem a fome constante por doce. Então, quando você tem fome de doce, ou medo ou repulsa, tá ligado a esses sentimentos. E quando você passou por algum problema, algum conflito de fome durante a infância, você traz a sensação de não entender o quanto é o suficiente para você se sentir saciado. Então, provavelmente aquelas pessoas que comem, às vezes comem até passar mal, são porque lá na infância passaram por algum processo de fome. Vou trazer alguns estudos de caso para vocês compararem e entenderem o quanto esse programa é importante para nos ajudar nessa cura e na resolução assim definitiva do problema, né? Eu estava assistindo a minha professora a fazer um atendimento. Ela estava atendendo uma senhora que devia ter em torno de uns 40 anos e que ao longo da infância foi desenvolvendo problemas de visão e acabou ficando cega. Então, ali através de técnicas, datando acontecimentos, ela perguntou ali para a paciente o que tinha acontecido quando ela tinha em torno de 3 anos, né? Aí, detalhe, ela também havia comentado que a irmã dela, ela tinha irmãos, nada aconteceram, mas a irmã dela, que era um pouco mais nova, também aconteceu a mesma coisa. Tinha um pouco de visão ainda, mas também estava passando por esse processo de perda de visão. Então, ela conversando ali, a professora conversando, perguntou para a paciente o que tinha acontecido com ela quando ela estava mais ou menos na idade de 3 anos. E aí ela ficou muito sensível e ela falou que ela sofreu um abuso sexual do pai dela, né? Então, olha como que o corpo da gente é poderoso. Ela vivia ali constantemente na casa do pai e por uma forma de proteção, era um homem que abusava dela, foi mais de uma vez, ela foi perdendo a visão para deixar de ver o pai, deixar de ver essa situação. E ali a minha professora ressignificou, fez o tratamento com ela e essa senhora, ela voltou aos poucos o ganho de visão e resolveu o problema. Eu fico encantada com essas coisas, eu fico apaixonada com isso. Um outro caso era um senhor que tinha um problema que vira e mexe travava a coluna, tinha dores horríveis de coluna, tinha problemas também em relação à fala, de vez em quando ficava rouco e muitas vezes não conseguia falar, né? E aí conversando e datando e técnicas específicas para a gente chegar na causa, a minha professora descobriu que perguntou para ele, não me lembro exatamente a data, o que aconteceu quando o senhor tinha mais ou menos que idade, e ele falou que ele sofreu um acidente de carro, ele estava junto com o filho e o filho veio a óbito. Então ali naquele momento ele não conseguiu pedir socorro, não conseguiu se expressar e aquilo ficou guardado, né? Então olha só, o que acontecia? Por várias vezes na vida dele, ele tinha dificuldades e ficava doente quando ele sabia que ele tinha que viajar e pegar a autoestrada e não entendia o porquê. E era o corpo dele revivendo. Olha,
Cuidado, porque foi na estrada que você sofreu um dos maiores traumas da sua vida. Então, ele entendeu esse processo, ganhou essa consciência e foi trabalhado a autocura. E aí depois nunca mais ele teve problema, né? Um outro caso interessante era uma mulher que tinha problemas de candidíase e não curava, medicamentos fortíssimos, antibióticos, mudava vários médicos e não melhorava. E aí, através de conversas, através da nossa anamnese, de técnicas específicas para a gente chegar na data principal, na causa principal, a gente viu que ela sofreu um trauma de abuso, né? O ex-marido dela xingou, falou que ela uma mulher, eles se separaram e na hora ali do processo da separação, ele xingou ela, falou que ela nunca ia conseguir mais ter um homem na vida dela e que não sei o que, aquelas coisas de discussão. E aquilo gerou um trauma. E ela armazenou que ela seria impotente em relação a não conseguir um marido. E eu me lembro assim que ela usou até termos vulgar nessa discussão e isso ficou fixado nisso, né? Ela contou pra gente os termos que ele usou na hora da briga e isso fixou. Então o que acontecia? Quando ela ia ter alguns relacionamentos, ou o tempo todo o corpo dela mantinha candidíase, para quê? Para proteger ela de outros relacionamentos amorosos e afetivos. Olha como o nosso corpo, a nossa cabeça trabalham em conjunto a nosso favor ou contra nós. Então esse método é maravilhoso, esse método é muito bonito, então eu quis tirar um tempinho da nossa jornada para falar dele para vocês, porque eu tenho certeza que pode ajudar muitas. Fico à disposição, se alguém quiser conversar, entender um pouco mais, ou tentar me falar aí o que pode estar acontecendo para a gente ter uma clareza do que pode ser, ou agendar uma consulta, fico à disposição. Um grande beijo e fiquem bem!